Glória a Deus. Saúdo meus irmãos na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para mais uma noite concedida por Deus, de conceder esse privilégio de estarmos aqui nesta noite. Mas antes de orarmos, eu quero deixar esta palavra. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Glória a Deus. É o Senhor que está no controle de tudo. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor, porque Ele cuidará de tudo. Porque todo poder, toda honra é dada a Ele. É Ele que nos guarda o dia a dia. É Ele que nos concede o privilégio de estarmos mais um momento unidos neste lugar. Maravilhoso Deus. Mais uma vez, Senhor, graças te dou, Senhor, por poder, meu Pai, estar, meu Pai, neste lugar, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, pelo fôlego de vida. Graças eu te dou, meu Deus, pela minha família e por cada um dessas famílias que se encontram, meu Deus, neste lugar. Aquelas que estão nos ouvindo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai, que as tuas mãos, ó Senhor, ela venha, meu Pai, se estender, meu Deus, sobre nós neste momento, ó Senhor, para nos perdoar, Senhor, por aquilo, meu Pai, que não te agrada, por aquilo que entristece o Espírito Santo, Senhor. Que o coração, meu Pai, de cada um venha se limpar, que a mente venha se limpar, Senhor. Que toda adoração, meu Deus, e todo louvor venha alcançar, meu Pai, o alto do teu trono, ó Senhor. Pai, age neste lugar, age, Senhor, sobre cada família que está do outro lado, meu Deus, que não puder estar conosco. Senhor, visita, Pai, e derruba, Senhor, todo impedimento, derruba toda a muralha, Senhor. Tira, meu Deus, as algemas, meu Pai, desta família. Tira as correntes, meu Deus. E que haja através da Tua palavra, Senhor, nesta noite, a libertação, Senhor. Que haja, meu Pai, o perdão. Que haja, meu Deus, o arrependimento, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Porque o Senhor, meu Pai, quer, meu Pai, a nossa salvação. O Senhor nos separou, nos criou para Te adorar, Senhor. É isso, meu Deus, que nós viemos, meu Pai, buscar, meu Deus, nesta noite. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa, meu Pai, o grupo de louvor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua essência deste lugar, derrama, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Papai. Tu tens liberdade para agir, interagir, Senhor, sobre este lugar, sobre as nossas vidas, Senhor. Tudo está sobre o Teu controle, ó Senhor. Pai, a nossa casa pertence a Ti, aos Teus cuidados nós colocamos, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, meu Pai, porque só o Senhor é Deus, não há outro igual a Ti, nem no céu e nem na terra. Por isso nós entregamos, meu Pai, este culto de adoração, este culto da família, meu Pai, sob o Teu controle, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Palmas para Jesus. Aleluia, graça e paz, amados. Estamos felizes, né? Até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado, tem nos mantido de pé. Confesso que eu queria que a semana passasse rápido para continuar ouvindo a palavra que o pastor Antônio tem trazido aqui nesses últimos cultos. E nós temos aprendido muito com a palavra do Senhor. Que você possa nesta noite já abrir o teu coração para você deixar penetrar aquilo que o Senhor Deus tem de melhor para te entregar nesta noite. Que você possa aprender a palavra do Senhor, que você possa praticar, para que você possa vencer. Vamos adorar o Senhor. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, já pode estar depositando aqui no altar do Senhor. Nós estaremos cantando apenas uma canção para que o pastor tenha mais espaço
para estar esclarecendo e falando sobre aquilo que ele começou, sobre o arrebatamento da igreja. É arrebatamento, né? Deu um branco agora que eu fico assistindo no YouTube de várias pessoas pregando e às vezes a gente acaba confundindo algumas mensagens. Mas vamos adorar o Senhor, porque o Senhor Deus está aqui para abençoar a tua vida. Aleluia. Que você possa entregar tudo ao Senhor nesta noite. Que você possa deixar Ele mover o teu coração e a tua vida. Vira dela. Aleluia, Deus, nós te adoramos. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode
tomar assento. Nós vamos dar continuidade à palavra que nós já iniciamos, né, alguns cultos atrás. E hoje seria o pastor José que ia pregar, mas, de acordo com o pastor Joaquim, pediu que eu desse continuidade hoje, que isso não termina hoje, esse estudo vai muito além. Eu disse que se fosse para a gente passar por esse estudo do começo ao fim, é 2 dias. É 2 dias para a gente começar e chegar no fim. Mas nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Como será o arrebatamento da igreja? Existem muitas maneiras, muitas formas de entender, mas nós estamos falando dentro da Escritura Sagrada, estamos falando e mostrando o texto e os contextos, porque tem muitas pessoas que falam texto, mas esquecem do contexto, e nós estamos falando do texto e contexto, a forma como se dará a vinda de Jesus. Existem 2 maneiras, e nós vamos passar por isso agora nessa noite. Nós vamos falar sobre esses 2 períodos: arrebatamento da igreja e volta de Cristo. São 2 coisas distintas. Parece que quando se prega, a pessoa logo entende, não, Jesus vai vir, vai levar a igreja e o mundo vai ficar um caos. Não, não é isso ainda. Ainda não é isso. Nós vamos como será o arrebatamento da igreja? Já temos visto que há uma grande diferença entre arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Agora veremos em detalhes como será o arrebatamento da igreja. Nós vamos passar pelos textos. Vamos mostrar dentro da Bíblia como se dará esses 2 acontecimentos. No arrebatamento se tocará uma trombeta. Se você já quiser abrir a tua Bíblia aí para acompanhar comigo, já pode abrir. 1 Tessalonicenses 4:16. E quem abrir primeiro pode ler esse versículo para nós. Primeiro Tessalonicenses 4, versículo 16. Pode ler. Está vendo aí, irmãos? Vai prestando atenção na diferença entre arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo. Esse mesmo texto, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que tocará-se uma trombeta, a trombeta de Deus. Esse toque da trombeta, a primeira finalidade dele é despertar os que estão no pó da terra.
Porque esse mesmo texto vai dizer assim: e os que estão no pó da terra ressuscitarão primeiro. Preste atenção para você não ficar confuso naquilo que nós vamos ministrar nessa noite. A trombeta, a primeira finalidade dela é despertar. Os que estão no pó da terra ressuscitarão primeiro. E a sequência do texto diz: e nós, os que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Para quê? Para subir juntamente com os que estão no pó da terra, aqueles que dormiram em Cristo. Preste atenção, é a primeira ressurreição. Estamos falando daqueles que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro, para encontrar com o Senhor nos ares. Há uma diferença. Cristo vai vir na nuvem. Os textos que nós vamos passar vai nos esclarecer muito bem isso. Ele não vai ainda pisar na terra. Ele não vai ainda descer ao solo. Ele vai vir a encontrar nos ares com aqueles que dormiram no Senhor, com aqueles que dormiram em Cristo, e a igreja que está esperando, ansiosa por esse dia. Vocês estão entendendo? Então, primeiro será a trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, Zacarias 9,14. Zacarias 9. Nove, 14. Meu celular hoje está preguiçoso, hein? Está no telão? E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago. E o Senhor Deus soará a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Essa trombeta, ela soará nos 4 cantos da terra. E ajuntará aqueles que subirão com o Senhor. Mais adiante, eu vou adiantar um pouquinho o que acontecerá com esses que ressuscitarão primeiro. A igreja arrebatada vão estar por um período com o Senhor, e mais adiante nós vamos passar pelo texto que vai dizer que essa mesma igreja que estará com Cristo por um período, ela vai descer com Cristo nas nuvens. Aí lá em Apocalipse, nós vamos ver um texto que diz assim: e esses que estão vestidos de branco, quem são? São os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esses já estão com Cristo e descerão novamente com Cristo para encontrar na terra e reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu disse que Apocalipse é bastante complexo. Apocalipse, às vezes, é difícil de entender. Mas o Espírito Santo, ele se encarrega de nos ensinar a partir do momento que nós buscamos, a partir do momento que nós nos empenhamos com a palavra. Ele se encarrega de nos fazer entender a palavra do Senhor da forma como ela é. Às vezes, tem muitas formas de entendimento, mas eu disse em uma outra oportunidade que o que nos importa é pregar a palavra na essência que ela tem. O que nos importa é pregar a palavra como ela é, sem nenhum adjetivo, sem nenhuma forma de desvio. Porque é essa palavra que vai nos conduzir, é essa palavra que vai nos levar à presença do Senhor. Então não podemos buscar subterfúgios, né? Antes do arrebatamento, nosso corpo será
transformado. Mas eu pulei um texto aqui que é interessante, porque nós estamos falando das duas diferenças entre arrebatamento da igreja e volta de Cristo. Então no arrebatamento nós vimos que tocará a trombeta de Deus, e na vinda de Cristo se tocará a trombeta do anjo. Mateus 24, 31, procura para nós aí, Mateus 24, 31. Nós vamos vendo a diferença entre arrebatamento, que é o primeiro, e depois a volta de Cristo. Mateus 24, 31. Olha lá. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu não vou entrar no campo agora, porque estende muito e eu não consigo chegar a um raciocínio dentro desse texto, dentro dessa palavra que nós estamos ministrando. Mas esses que serão ajuntados de uma a outra extremidade dos céus, eu vou dizer para vocês quem são. Só vou dar um flash. É aquele que faz parte da igreja retardada. Pastor, mas qual é a igreja retardada? A igreja retardada é aquela que não subiu no arrebatamento. Vocês se lembram que no culto passado eu ministrei a respeito da porcentagem? 50%. É porque muitas vezes estamos dentro da igreja somente com o corpo, mas o espírito está fora, o pensamento está fora. Não estamos ligados nas coisas de Deus. E para subir no arrebatamento, nós precisamos estar ligados nas coisas que são de cima. Como disse o escritor aos Hebreus, olhando para o alto, olhando para cima, para o autor e o consumador da fé, que é Cristo. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas da carne, pelas coisas que vemos, pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Um esfriamento aqui, um esfriamento ali, e acaba nos tirando o foco, acaba nos tirando o desejo de estarmos preparados para o arrebatamento da igreja. Então, essa é chamada igreja retardada. É aqueles que, quando olhar para o lado, não vai ver o pai. Olha para o outro lado, não vê o irmão. Olha para o lado, não vê o filho. Olha para o outro lado, não vê mais. Cadê? Aonde está? Ah, já subiu. É tudo muito rápido. O arrebatamento da igreja é muito rápido. É muito rápido. A palavra diz que é num piscar de olhos. Você não tem tempo de ver nada. Quando você procurar, por isso que lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse, olha, e naquele dia estarão dois no campo. De repente um olha, cadê o companheiro que estava comigo? Não está mais, já subiu, foi arrebatado. Vai dizer que tinha duas numa cama, um foi levado, o outro foi deixado. Então a trombeta que vai soar na vinda de Cristo vai recolher aqueles que passaram pela tribulação e aguentaram firme. Porque hoje, irmãos, nós não valorizamos a palavra de Deus como ela precisa ser valorizada. Hoje, a salvação é pela graça. A salvação hoje não nos custa nada. Ela custou o sangue de Cristo. Mas depois que a igreja for tirada da terra, os que ficarem ainda por um período, se quiser a salvação, vai ter que custar muito caro. Aí não é mais graça. Aí não é mais graça. A graça de Jesus, a porta da graça já se fechou. Cristo já veio, já levou a igreja, e agora os que ficarem, se quiserem herdar a salvação, vai pagar um preço. Não vou entrar, eu disse que não ia entrar por esse campo. Agora, nessa palavra, não dá tempo, é muito extenso. Mas é uma coisa para se pensar. Eu estou dando um flash para nós entendermos o significado da palavra crente.
entendermos o significado, o que é vir para o culto domingo à noite, ou na quinta-feira, ou na quarta-feira, entendermos qual é o significado de servirmos a Deus. Tem um propósito muito grande, que é subir para morar com Cristo Jesus na eternidade. E se não tivermos cuidado, ficaremos para a segunda ressurreição. Aí, será que eu aguento passar o que Paulo passou? Será que eu vou aguentar passar pelo que Pedro passou? Será que eu vou aguentar pelo que os irmãos do passado, da igreja primitiva passaram? A perseguição? É aí onde vai entrar a questão de você ter dinheiro no bolso, ir ao mercado e não poder comprar. Para você comprar, você tem que ter um sinal. E se você não tiver o sinal, você não compra. Então você não vai ter como sobreviver. Você não vai ter como aguentar muito tempo. Se você não aguentar, você vai morrer com Cristo, porque você vai negar o mundo. Aí sim vai custar caro para aquele que ficar depois do arrebatamento da igreja. É isso que nós estamos advertindo a igreja, irmãos. Não vamos brincar de ser crente. Não vamos brincar de vir para o culto apenas para sentar no banco e fazer número. Não, vamos vir para a igreja para adorar um Deus vivo, fiel e verdadeiro. Um Deus que prometeu o céu, um Deus que prometeu a glória para todo aquele que fizer a sua vontade. Vai ser difícil, mas eu creio que se você está aqui nessa noite, você tem um objetivo. E o objetivo é servir a Deus de coração para alcançar a coroa da vida eterna. Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11, não é o texto não, irmão, eu só vou refrisar ele. Apocalipse 3:11 diz assim: olha, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que você tem? Você tem a promessa de Cristo. Você tem o selo de Cristo, você tem o selo do Espírito Santo. Conserva ele na tua vida, deixa ele te encher cada dia mais de alegria, deixa ele te encher cada dia mais de força, de coragem, de ânimo para servir a Deus de coração e para rejeitar as coisas que o mundo oferece. Irmãos, o que o mundo oferece fica. A palavra diz que o mundo passa com as suas concupiscências. Você sabe o que é a palavra concupiscência? Quem sabe, levante a mão. Não precisa nem falar, só levantar a mão. O que significa a palavra concupiscência? E a palavra diz que ele passa. Ninguém sabe? Meu Deus, a palavra concupiscência significa desejo. E o mundo nos oferece tanta coisa que o nosso coração às vezes palpita e deseja. Mas todos esses desejos passam. Aí a palavra diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Amém? Antes do arrebatamento, nosso corpo será transformado em 3 fases. Primeiro, um corpo masculino, Efésios 4:13. Quem já viu falar que no céu tem anja? Vocês já viram isso? Tem alguma anja no céu? Não tem. O sexo masculino, feminino, é só enquanto nós estivermos aqui. Porque no arrebatamento, a palavra diz que nós seremos transformados. Receberemos um novo corpo. Vamos para o texto? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, no arrebatamento da igreja, receberemos um corpo igual de Cristo. Aí não vai ter sexo feminino e nem masculino. Então receberemos um corpo só, que é um corpo masculino. Segundo, um corpo de anjo. Mateus 22:30.
Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Está vendo aí, irmãos? No arrebatamento, o esposo não vai mais lembrar da esposa. A esposa também não vai mais lembrar do esposo. O corpo que nós vamos receber é um corpo glorificado em Cristo. É um corpo glorificado, igual o dos anjos. Então formaremos um grande coral, juntamente com aqueles que já estão com Cristo. Formaremos um só coral para louvar a Deus eternamente. Amém? Terceiro, esse corpo nunca dormirá, nem se cansará e nem ficará doente. Vamos passar por esse texto agora, Isaías, capítulo 5, versos 27 e 28. Show? Isaías 5, 27 e 28. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, e ninguém tosquenejará e nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Então não há desgaste, não haverá mais desgaste, não haverá mais esse tempo de sofrimento que nós passamos aqui, não haverá mais dor. O nosso corpo que nós vamos receber não se desgastará mais, não passará mais por enfermidade, não passará mais por frio e nem calor. Será um corpo vivo, um corpo santo, será um corpo glorificado em Cristo Jesus. Esse é o 27, o 28. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. Isso aqui, irmãos, é palavra figurada. É palavra que precisamos entender a Bíblia. Precisamos entender a Bíblia da forma que ela é. É como o Apocalipse. Por isso que eu disse que o Apocalipse às vezes é difícil de entender. Existe muita palavra figurada. Então precisamos buscar as figuras que representam aquilo dali, para nós entendermos que nesse tempo não haverá mais sofrimento para aqueles que estão com Cristo Jesus. Amém? Cristo virá como um imã à terra. Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Quando o imã passa pelo lixeiro, tudo que tem metal voa e se junta com o imã. Assim também, quando Cristo vir à terra, todos os que têm o metal da fé e da santidade voarão e se ajuntarão com ele nos ares. Oh, aleluia! Imagina você procurando uma peça perdida dentro de um monturo. Imagina você procurando algo que se perdeu de metal dentro do lixão. Você vai passando o imã, e tudo que é metal vai se juntando ao imã, né? Olha, aquele que tem o selo do Espírito Santo e a promessa de Deus, no toque da trombeta, automaticamente ele será arrebatado para subir com Cristo. Aleluia! 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 Irmãos, é gratificante servir a Cristo. É gratificante servir a esse Deus.
É gratificante ser cristão de verdade. É gratificante pagar o preço da rejeição. Porque o crente muitas vezes é rejeitado. O crente muitas vezes não é bem aceito no meio da sociedade. O crente muitas vezes não é bem-vindo em certos lugares. Porque quando está uma roda de alguém em algum lugar e chega um crente, já diz, olha, lá vem o crente. Segura aí que lá vem o crente. E o crente, irmãos, é para fazer diferença mesmo. O crente, aonde ele pisar o pé, é para mostrar diferença. Mas só que essa diferença, ela vai ser muito maior na vida de Cristo, porque aquele que tem o selo da promessa, hora que tocar a trombeta é como imã, ela vai suar e ele vai subir, aleluia. É isso que nos faz permanecer firmes, é isso que nos faz permanecer fiel ao Senhor, adorando o seu santo e maravilhoso nome. Porque nós temos essa promessa. Temos essa promessa. Então vamos guardar ela. Vamos perseverar nela. Vamos ficar firme nela. Porque muito breve isso estará acontecendo. Muito breve. Se eu não estiver aqui, mas quero ressuscitar com Cristo. E se eu estiver, eu quero subir no toque da trombeta. Amém? As vestes dos que forem arrebatados ficarão na terra. O que é que vocês acham? Nós vamos ser arrebatados com essas vestes? Essa jaquetinha do pastor José sobe? A camisinha azul do pastor Joaquim sobe? E nem a minha também. No arrebatamento da igreja, as nossas vestes ficarão. Sabe por quê? O texto foi bem claro lá atrás. Nós receberemos um corpo glorificado. Vamos para frente para nós entender? Possivelmente o arrebatamento da igreja não será num abrir e fechar de olhos. É possível que o arrebatamento da igreja não seja num abrir e fechar de olhos, e sim é possível um pouquinho mais devagar. Pois não devemos confundir o arrebatamento da igreja com a transformação do corpo. Duas coisas distintas. Duas coisas distintas. E nós vamos passar pelo texto. O texto vai nos falar a esse respeito. Quando a Bíblia fala em abrir e fechar de olho, em 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, 51, 52. Não está se referindo ao arrebatamento da igreja, e sim está se referindo à transformação do corpo. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vamos para o próximo. No momento, num abrir e fechar de olhos entre a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos. Então eu estou vendo o Beto e a Gislane aqui. Daqui a pouquinho, eu já não vejo mais esses corpos. Isto foi o arrebatamento. Isso foi o arrebatamento. Então esses corpos ficaram. Já fomos transformados num abrir e fechar de olhos. Então vamos ver a diferença agora. Quando a Bíblia
fala do arrebatamento, não fala nada de abrir e fechar de olhos. Leia a 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Vamos voltar no mesmo texto, do 4, do 13 ao 17 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos vós, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Que privilégio, né? Que privilégio para os que estão dormindo. Que privilégio para aqueles que nos deixaram, para aqueles que nos causaram tanta dor, para aqueles que nos causaram a tristeza da separação, a perca, né? Das nossas intimidades, dos nossos relacionamentos, das nossas amizades, das nossas risadas, dos nossos dias alegres que passamos juntos, mas eles nos deixaram. O Senhor levou, o Senhor tomou para si, mas eles estão aguardando esse momento. E ainda vão ter um privilégio. Se nós estivermos vivos, ainda vamos perder para eles. Eles foram primeiro, o Senhor colheu eles primeiro, então eles serão os primeiros a estar com Cristo na ressurreição. Aí nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos tirados da terra. Está entendendo, irmãos? Às vezes nós choramos, né? É difícil a dor da separação. É difícil quando perdemos um ente querido. É difícil quando o Senhor tira algo de nós. Mas a esperança que nos dá, a alegria que nos dá, o conforto que nos dá, é que estão aguardando a volta de Cristo, o toque da trombeta, para estarem com Cristo eternamente. Hoje, os que dormiram em Cristo estão no lugar de repouso. Estão num paraíso de repouso. Estão num paraíso aguardando. Aguardando. Mas no dia do toque da trombeta, eles sairão a encontrar com o Senhor, juntamente conosco, os que estiverem vivos. Porque a Bíblia diz, devemos lembrar também que Jesus e Elias foram vistos subir para o céu, o qual seria impossível se o arrebatamento da igreja fosse num abrir e fechar de olhos. Estamos falando das duas diferenças. O arrebatamento e a transformação do corpo. Em um abrir e fechar de olhos seremos transformados. Mas o arrebatamento, possivelmente, muitos verão a igreja subir, ser arrebatada. Porque quando Jesus subiu, está lá em Atos. Vamos primeiro para Elias. De que forma Elias foi visto, irmãos? De que forma Elias foi visto no seu arrebatamento? Foi visto ele subir numa carruagem de fogo. Então, foi visto. E algo que é muito instantâneo, nem sempre pode ser visto. Mas Elias foi visto subir
numa carruagem. Jesus, quando subiu para o céu, também foi visto. Após os 40 dias da sua ressurreição, das suas aparições entre os discípulos, ele foi visto subir. E uma nuvem, diz a palavra lá em Atos, que uma nuvem o ocultou. Mas os discípulos ficaram olhando. Eles viram Jesus subir. De repente aparecem 2 anjos e pergunta para eles: varões galileus, o que vocês estáis a ver, a olhar? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir, ele vai voltar. E é disso que nós estamos falando. A volta de Cristo para levar a igreja. A volta de Cristo para levar aqueles que permanecerem fiel à sua palavra. Está difícil de entender, irmãos? Se tiver difícil, se você tiver alguma pergunta, faça. Se eu não souber responder, o pastor Joaquim sabe. Devemos lembrar também que quem subirá e quem não subirá? Subirão todos os cristãos? Agora vai entrar naquela parte que eu adiantei domingo passado. Vamos entrar nela agora. Será que todos subirão? A palavra do Senhor diz assim, lá em Mateus: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. É isso? Então você acha que todos subirão? Quem vai subir e quem não vai subir? Vamos ver a diferença agora. Vamos ver a diferença. Não subirão todos os cristãos. No arrebatamento da igreja, pelo fato de que está escrito na Bíblia, estarão 2 pessoas numa cama, 2 pessoas no campo, 2 mulheres juntas, e só uma dessas pessoas subirá e a outra ficará. Lucas 17, do 34 ao 36. Está vendo aí, irmãos? Por que eu disse agora há pouco que não vamos brincar de servir a Deus? Não vamos brincar de ser crente. Sabe por quê, irmãos? Tomar um banho no domingo à tarde, trocar uma roupa e falar, não, eu vou para a igreja, é fácil. É muito fácil. Mas o que me chama a atenção em tudo isso é o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse. Que naquele grande dia abrir-se-á um livro e abrir-se-á os livros. Diferente. Tem o livro e os livros. O primeiro livro a ser aberto, eu creio que é o livro, aonde precisa constar o meu, o teu e o nosso nome. Primeiramente, o nosso nome tem que estar escrito naquele livro, que se é chamado de livro da vida. E abrir-se-á os livros. Vai ter muito livro a ser aberto, porque tem muita coisa escrita nesses livros. E sabe o que é que está escrito nesses livros? É o que eu pratico e é o que você pratica. É as minhas boas obras e as minhas más obras. É aquilo que fazemos que agrada a Deus e aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor. E se o que desagrada ao Senhor exceder as coisas que agrada, com certeza ficaremos. Com certeza não subiremos com o Senhor, porque as nossas obras têm que exceder a do mundo. A palavra diz que as nossas obras, elas têm que excederem as que são praticadas pelos demais que não têm Cristo e que não servem a Cristo. Então é complicado. Não estou aqui para
colocar medo em ninguém. Não estou aqui para deixar ninguém assombrado. Mas eu estou aqui para dizer para você: ou você é crente, ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você serve a Deus para a salvação, ou você finge de servir para a própria perdição. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele ministra a respeito da ceia, quando ele vai falar a respeito da ceia, da santidade. Os que tomam a ceia indignamente, tomam para a sua própria perdição. Então, vamos pensar sério nisso. Vamos pensar sério na forma, na maneira de nós servir a Deus. Mostrar santidade durante 1h30 de culto é bom, mas o melhor é mostrar santidade o restante do tempo até voltar no próximo culto. Esse período em que não estamos vendo um ao outro, esse período em que o pastor não está te vendo, não está pregando para você, esse período em que você está lá no seu trabalho, em que você está lá no seu lar, em que você está lá aonde estiver, é que você tem que mostrar que você é sal da terra e que você é a luz do mundo. Senão vamos perder o tempo. É por isso que eu estou ministrando essa palavra, irmãos. Eu estou ministrando essa palavra para nós despertar, para nós acordar, para nós não brincar com o tempo, porque o tempo passa, as horas passam, o relógio de Deus está trabalhando, o tempo de Deus está se cumprindo. E a igreja tem que despertar, a igreja tem que acordar. Pastor, mas por que eu tenho que ouvir essa palavra? Eu já sou convertido, já me converti, eu já me batizei, e já tomei tanta ceia, e não sei o que, não sei o que. Eu digo para você que isso não interessa, isso não importa. O que importa é você ter uma vida no altar do Senhor. O que importa é você ter uma vida de santificação, é uma vida de santidade, é uma vida de renovo. Ser renovado a cada instante, ser renovado a cada amanhecer, a cada dia que amanhece, você levantar a cabeça e dizer: Deus, obrigado pela noite, obrigado pelo descanso e obrigado por mais um dia, Pai, e nesse dia eu quero te louvar. É isso que interessa. Eu pedi um texto, não pedi, né? Qual foi? Lucas 17, versículo 34 até o 36. Olha lá. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Espera aí, deixa eu parar só um pouquinho aqui. Pastor, mas Jesus vai vir de noite? É, pastor Zé? Jesus vai vir de noite? Mas Jesus também não falou que vai vir de dia, porque vai ter dois lá no campo. Isso aqui, irmãos, é para nós ficar atento. Isso aqui é para nós ficar alerta. Que Jesus pode vir de manhã, ele pode vir ao meio-dia, ele pode vir à noite, ou ele pode vir na madrugada, não importa. O que importa é que na hora que ele vier, nós estejamos preparados para subir com ele. Então, se for de noite, pode estar dois numa cama, um pode ser levado e o outro fica. De repente, foi arrebatado. Próximo. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Está vendo? É um outro período do dia. Elas poderiam ter levantado de manhã e ir para a moenda, moer. E nessa hora Jesus voltar, uma será levada, a outra será deixada.
Nós vamos chegar lá para falar da diferença. Próximo. 2 estarão no campo, olha lá. Um será tomado e o outro será deixado. Alguém vai para o campo à noite trabalhar? Não vai. Então esse pode ser um período do meio do dia ou da parte da tarde. Mas vai acontecer. Então, tem que estar preparado, porque até aqui falou de 50%. É aquilo que eu disse domingo passado, eu adiantei. Para nós ter um raciocínio melhor, para nós ter um entendimento maior da palavra de Deus. O preparo do cristão, a vida do cristão, o caminhar do cristão, o preparo do cristão, não é só um período da noite, não é só um período da manhã, não é só um período em volta do dia. O preparo do cristão é 24 horas por dia, está atento, vigiando e orando, para não cair nas tentações e no toque da trombeta ficar. Precisamos entender a palavra do Senhor. Os crentes que não subirão ao céu. Eita Jesus. Você está vendo que todos nós levamos a palavra de crente. Logo, ela é uma palavra que vem do crer. Eu sou crente porque eu creio em algo. Mas o texto bíblico diz que até o diabo é crente. Que doidura, né? Que loucura. Mas é. Até o diabo é crente. O texto diz que ele crê e estremece. Mas nós não devemos somente ser crente. Nós precisamos crer no nosso Deus, no nosso Pai Celestial. Mas além de crente, precisamos ser cristãos verdadeiros. Aí eu vou dizer para você o que significa a palavra cristão. A palavra cristão significa ser pequenos Cristo. Oh, mas está complicando, hein? Ou nós somos ou nós não somos, irmãos. Ou nós vamos permanecer aguardando a volta de Cristo, fiel, ou nós vamos deixar de ser, porque é difícil o processo. Se ficarmos olhando para o lado, se ficarmos olhando para trás, a palavra diz que aquele que olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então vamos crer, vamos ser crente, mas vamos ser pequenos Cristo, verdadeiros, fiéis, adoradores do Cristo ressurreto. Porque senão, complica adiante, complica lá na frente. Achamos que vamos subir com Cristo e de repente ficaremos olhando, correndo. A Bíblia diz que correrão de um lado para o outro, procurando, a mãe procurando o filho procurando a mãe, e aquele desespero, haverá um desespero, a palavra diz que é uma angústia tão grande como nunca houve e nunca mais haverá. É um dia horrível, o dia que a igreja for arrebatada, os que ficarem, vai desejar a morte, vai desejar que os montes caiam por cima, mas não vai ter. Não vai ter, vai entrar para o período da grande tribulação. Lembra que nós passamos no texto passado? A dúvida, a igreja vai estar na tribulação ou a igreja não vai estar? Ô irmãos, Jesus não nos chamou para esse período de tribulação. Ele nos chamou para escaparmos dessa tribulação. Ele nos chamou para estarmos com Ele no paraíso, na glória celeste. Então vamos
procurar ser crentes fiéis e adoradores ao Senhor. Então os crentes que não subirão para o céu, os crentes mornos, serão vomitados da boca de Jesus. Apocalipse 3, 15 e 16. Eita, está começando a ficar pesado. Que bom se vocês tivessem trazido, eu esqueci. Mas eu poderia ter pedido para vocês no culto passado. É bom quando você está com uma caneta e um papel, anotando os textos. Aí durante a semana, durante o seu tempo, os seus períodos de meditação, você poderia meditar nos textos. É muito bom. Apocalipse 3,16. Assim porque és morno, e não és frio e nem quente, o que acontece, irmão? Meu Deus, terrível. Está vendo, irmãos, por que eu falei agora há pouco? Não vamos brincar de ser crente, de ser cristão. Assim como não és frio e nem quente, és morno. Alguém aqui já experimentou beber um copo de água morna? Você vomita até a tripa, né? A água morna é para limpar o estômago. Irmãos, se nós formos crentes mornos, nós vamos limpar o estômago de Deus da imundícia que vivemos. Ele tem nojo. Ele tem nojo das coisas que fazemos que desagrada a Ele. É esse texto aí, ó. Oxalá que seja frio, ou logo quente, ou logo frio de uma vez. Porque o frio, o que é frio, ele pode se converter. E o que é morno é difícil voltar. O morno é difícil aceitar mais as coisas como elas são. O morno, toda palavra que se ministra para um crente morno, ele fala, ó, já vem com essa palavra. Olha aí, ó, já vem pegar no pé. Olha aí, já vem falar disso, já vem falar daquilo. Esse é o crente morno. Ele não aceita mais nada. Tudo que ministrar para ele serve de afronta. Mas o que é quente, o verdadeiro crente mesmo, quando vem uma palavra de exortação, ele glorifica a Deus. O couro está caindo, o rei está batendo e ele está glorificando. Sabe por quê? Porque se o Senhor está nos corrigindo, é para o nosso bem, é para nós melhorarmos a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Mas o crente morno não aceita correção. O crente morno, pastor está pregando, está vindo a palavra, Deus está falando, e ele está rejeitando, ele está resmungando, e sai falando um monte, quando sai do culto. Agora o que é frio, de uma vez, ele já não entende, mas quando o Espírito Santo faz a obra, ele se converte, ele vem para Jesus. Então olha lá o que a palavra diz. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então esse não subirá. Esse é o primeiro que não sobe. Segundo, os negligentes serão lançados com os infiéis. Lucas 12:46. Os negligentes serão lançados com os infiéis. Qual é o crente negligente, irmão? O crente negligente é aquele que não valoriza a salvação. É aquele que não valoriza o que Deus colocou sobre ele.
Ele tem um dom de pregar, mas não gosta de pregar, não prega a palavra. Ele tem o dom de louvar, mas ele não louva. Ele tem o dom de ministrar, mas ele não ministra. Ele fala, não vou fazer isso, não vou tirar meu tempo para isso. Eu não quero e não sei o que. Não é para mim. E o chamado de Deus? Mas isso é para o pastor, isso é para o diácono, isso é para o presbítero, isso é para líder de louvor, isso não é para mim. Olha lá, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ô irmão, é triste. É triste, mas é real. Precisamos falar. Precisamos abrir a nossa boca. Precisamos nos advertir. Ou vocês acham que tudo isso que eu estou ministrando não é para mim? Se não fosse para mim, não adiantaria nada eu ministrar para a igreja. Porque se eu ministrar para vocês e eu não viver isso daqui, eu também não vou herdar nada da parte do Senhor. Então precisamos, irmãos, precisamos acordar. Efésios, texto que está escrito lá em Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem são esses mortos? Não é os que estão lá na sepultura, é os que dormem espiritualmente. É aqueles que não acordaram para a vinda de Cristo, é aqueles que não acordaram para o toque da trombeta, é aqueles que não acordaram para o grande dia do Senhor. E muitos crentes, muitos que se diz crente, está dormindo com eles, deixando o tempo passar, deixando as horas passar. Mas de repente, num abrir e fechar de olho, tudo vai acontecer, e não dará mais tempo. Não dará mais tempo para nada. Então esses terá parte com os infiéis. Qual é a parte dos infiéis? Ser lançado no lago de fogo ardente. Terceiro, os inúteis serão lançados nas trevas. Mateus 25, 30. Ô irmãos, essa palavra é dura. Chegarmos na presença de Cristo naquele dia. Olá, ó. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Crente inútil. O crente inútil, irmão, ele não coopera em nada com ninguém. O crente inútil, ele corre atrás das bênçãos, mas ele não quer nada com o abençoador. O crente inútil, quando fala dele cooperar com a obra, dele fazer alguma coisa na obra, ele procura um monte de desculpa. O crente inútil, se você chamar ele para socorrer alguém, ele fala, não posso, não tenho tempo. O crente inútil, sequer ele visita alguém. E o que acontecerá com esses tais? Lançai, pois, o servo inútil. Não serve para nada, não serviu para nada. Também não vai servir para entrar no reino. É difícil, né? Mas é a realidade. O crente é sal. Mateus 5,13. Se o sal perde o sabor, será jogado fora. Mateus 5,13. Para que serve o sal estragado? Ele não vai dar sabor e ele não vai conservar, porque o sal é para isso, é para salgar e para temperar. Se você
quer conservar uma carne, fazer um charque, você tem que colocar sal. Sal à vontade, para você conservar. Mas se você quer temperar a comida ao seu gosto, também é o sal. Então ele é útil para isso. Assim é a vida do crente. Porque Jesus diz que nós somos o sal da terra? Porque nós temos que dar sabor na vida daqueles que não têm entendimento, daqueles que não conhecem a palavra. Nós temos que levar a palavra, esse tempero que há em nós, na palavra de Deus, nós temos que passar ele para alguém, para converter o pecador. Então a nossa vida, ela tem que ser útil. Não podemos ser inútil. Temos que temperar o mundo com as nossas atitudes. A atitude do cristão, ela tem que ser diferente dos demais, daqueles que não conhecem a Cristo. Temos que fazer a diferença. Você vai conservar um alimento, você não vai pôr açúcar, porque não vai resolver nada. Ele vai ficar doce, mas vai estragar. Se você quer conservar o alimento, você tem que pôr sal. Então, além da doçura que tem em nós, temos que ter o principal, é o sabor, é o sal para conservar. Amém? Abriu o texto lá, irmão? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido? Quer dizer, se o sal perder o seu sabor, se o sal se estragar, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O crente sem testemunho, né, irmão? É terrível, né? O crente que não dá testemunho de crente. O crente que não dá testemunho de crente, ele perdeu o sabor da palavra, ele perdeu a unção, ele perdeu tudo, ele se tornou inútil, imprestável. Ele não salga mais nem a própria vida, quanto mais a do outro, ele não tempera mais. As pessoas olham e falam, mas aquilo ali é crente? É aquele dali que é crente, no domingo ele vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e está ali daquele jeito. Estamos falando do arrebatamento da igreja, irmãos, estamos falando da vinda de Cristo, estamos falando do nosso preparo para o reino dos céus, para reinar com Cristo na eternidade. A palavra pode ser dura, a palavra pode ser pesada, mas é ela que vai nos tornar aptos a entrar no reino celestial. Todo crente que não der fruto será cortado da videira e jogado no fogo. João 15:2. Com os versículos que já temos comprovados que não é suficiente crer em Deus para salvar-se, é mistério amar a Deus e obedecer a Deus para poder ser salvo. Está vendo aí? Não basta tão somente dizer que é crente. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus obedece. Porque a palavra diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Hoje Ele está nos chamando para a salvação. Hoje Ele está nos chamando para herdarmos a vida eterna. Mas no grande dia do Senhor, o julgamento do Senhor é para todos. A justiça de Deus é para todos. O que praticou as boas obras, o que serviu a Deus, irá para um lado, chamado lado direito. E o que não serve a Deus, o que leva a palavra relaxadamente, o que não valoriza o que tem, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E às vezes nos achamos
sem importância alguma. Mas Deus te ama, pastor José. Deus te ama, Elaine. Deus te ama, Samira. Deus te ama, pastor Joaquim. Deus ama você, igreja. E é por isso que você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. É porque você é amado, é amada do Senhor. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Está vendo? Se a vara não presta, se a vara está seca. Vocês já viram vara seca florescer? Vocês já viram vara seca dar fruto? Isso é o crente fingido, o crente que finge de crente, mas não tem fruto. O nosso fruto que produzimos é as nossas boas obras, é aquilo que nós fazemos que agrada a Deus e alcança as vidas para a salvação. O nosso fruto é para que alguém se alimente de nós, daquilo que falamos, daquilo que fazemos, daquilo que praticamos. O nosso viver perante a sociedade, perante o mundo. Nós temos que contagiar as pessoas. Agora, se nós, como crente, deixar de contagiar, deixar de pregar o Evangelho, deixar de mostrar a salvação para o mundo, o que Jesus disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então não vamos ser crente inútil, irmão. Não vamos ser servos infiéis. Vamos ser fiel ao Senhor. Aonde andar, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Aí eu não cheguei na outra parte, mas ele vai dizer, e a luz do mundo. Irmão, aonde o crente chegar, tem que ter luz. No dia que nós chegarmos em algum lugar que não clarear a nossa luz, tem algo muito errado na nossa vida. Porque é a luz que traz a diferença, irmãos. Gislaine, apaga essas luzes aí rapidinho para mim. Você quer ver como é que faz diferença? Quer ver como é que faz diferença? Aonde não tem luz? Dá uma olhada. Vê se você consegue enxergar lá, ó. Lá você enxerga porque tem luz, está ligado. Mas se não tivesse, você não lia uma palavra lá. Você não consegue estar fazendo nada na escuridão. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, é porque nós temos que brilhar, pode acender, irmãos. Jesus diz, vós sois a luz do mundo, aonde o crente estiver tem que brilhar. No dia que nós não brilhar mais no meio das trevas, está tudo errado na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, está tudo errado. Se chegarmos no lugar onde tiver uma rodinha lá de pessoas, não podemos fazer parte, entrar no meio, entrar nas mesmas piadas, nas mesmas palavras que eles estão, nos mesmos palavrões. Não, nós temos que chegar, podemos entrar no meio, porque o crente tem que entrar em todos os lugares, mas a luz dele tem que brilhar, ele não pode apagar. Alguém pode falar o que quiser ao seu redor, à sua volta, mas você tem que estar de pé, você tem que estar firme, você tem que mostrar que você é crente em Cristo Jesus. E você faz a diferença. No dia que o crente deixa de fazer a diferença, está tudo errado. Eu me lembro, nos meus primeiros anos de escola, fui criado naquele regime que todo mundo fala hoje que era uma barbaridade, o regime militar. Eu não vi barbaridade nenhuma, eu fui criado no regime militar. As escolas tinham respeito. Nas escolas se obedecia. E tinha as aulas de religião. Uma vez por semana tinha aula de religião.
tinha o direito de escolha. A professora dizia assim: quem é protestante? Você sabe quem eram os protestantes? Poucas pessoas hoje sabem o que significa essa palavra. Em pleno século 21, nós estamos vivendo um tempo em que perdeu-se a integridade de cristão. Naquele tempo, protestante eram os crentes, porque protestava contra o pecado, protestava contra as coisas erradas que se faziam. Então as professoras falavam: ó, vamos ter agora aula de religião. Quem for protestante, se quiser sair, pode sair. Porque a aula era baseada no catolicismo. Era baseada no catolicismo. Então quem era crente era chamado de protestante. Eu, como tive o privilégio de ser criado no Evangelho, desde pequenininho, era o primeiro que saía na porta, ia para fora. Não participava da aula. Tinha problema? Não, não tinha problema. Mas ia ser doutrinado. Ia ser doutrinado a adorar a imagem de escultura. Ia ser doutrinado a fazer coisas que a palavra de Deus não aprova para nós. Então hoje, muitas vezes, o crente deixou de ser protestante, deixou de protestar contra as coisas, tudo está bom. Se chega na rodinha onde está tendo piada, onde está tendo palavrões, faz parte, joga logo uma piadinha também, chamada de piada gospel, né? Hoje tem um negócio de gospel, tudo é gospel, mas corre o risco de ser cuspido, vomitado, né? Toda vara em mim que não dá fruto, limpa toda aquela que dá, para que dê mais fruto. Porque a Bíblia diz, Tiago 2,19, que até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Viu o que eu falei agora há pouco, no início? Os demônios também creem. O diabo crê e estremece. A Bíblia diz em Mateus 7, 21 e 22 que não adianta crer da boca para fora. O crer da boca para fora é quando falamos. Eu creio sim. É fácil falar, né? Eu creio. Mas da boca para fora. Quando precisa mostrar crença, quando precisa colocar em prática a crença, aí você procura e não acha. Olha lá. Não achou o texto aí, irmão? Mateus 7, 21 e 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade, eu citei agora há pouco, né? Nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Estamos terminando, irmãos. Estão terminando um texto, né? A Bíblia diz, Tiago 2,19, eu já falei, né? E a Bíblia diz em Mateus 5,20, que se nossa fé não for maior do que a dos fariseus, não podemos entrar no céu. Os fariseus procuravam de toda forma pegar Jesus em algum ato, né? Jesus foi com os discípulos para um certo lugar, sentaram à roda da mesa para comer.
E a primeira coisa que os fariseus observou, porque eles eram muito religiosos. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Cuidado com religiosidade, viu? Religiosidade mata. Porque os fariseus eram muito mais religiosos do que nós. Muito mais observador talvez do que nós. Só que não era cumpridor. Certa vez Jesus disse assim para ele: ai de vós, escribas e fariseus, que atam fardos pesados, colocam nos ombros dos outros, mas sequer colocam nem o dedo. E certa vez eles tentaram pegar Jesus de uma forma. Sentaram à mesa para comer. E os discípulos nem se preocuparam em lavar a mão, nada. E os fariseus já se levantou e já perguntou para Jesus: por que os teus discípulos sentam à mesa para comer sem lavar as mãos? Qual foi a resposta de Jesus? Não sabeis vós que o que entra pela boca passa pelo ventre e sai? O perigo não é o que entra pela boca, é o alimento, ele vai alimentar o estômago. O perigo é o que sai da boca para fora. O perigo é a palavra de maldição que lançamos muitas vezes contra o nosso irmão, contra o nosso vizinho, contra o nosso amigo. O perigo é as palavras que falamos, que atingem a qualquer um. Esse é o perigoso. E Jesus ganhou deles nessa parada. E mais essa, né? Porque ele ganhou todas. Eles não conseguiram calar a boca de Jesus. Irmãos, eu vou parar aqui. Na próxima oportunidade, fazer o X aonde eu estou parando. Na próxima oportunidade nós vamos falar de novo. Vocês vão cansar. Hã? Então nós vamos começar o próximo. Porém, pode uma pessoa sendo cristão não ir para o céu? O negócio vai apurando, irmãos. Quem quer ir para o céu aqui? Está vendo? Eu também quero. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus esteja derramando graça sobre as nossas vidas, para nós enfrentarmos a labuta do dia a dia, as afrontas do dia a dia, as investidas de Satanás contra nossas vidas, porque ele investe o tempo todo. Satanás, ele investe de manhã ao meio-dia, à noite, ele não para. Pedro escreveu, né? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então vamos ter cuidado, para não sermos apanhados, desapercebidos. Eu quero, com a autorização do pastor Joaquim, estar convidando a igreja, todos vocês que puderem, irmãos, está conosco. Eu sei que eu e o pastor Joaquim, pastor José parece que vai ter uma dificuldade. Estava falando para mim. Mas no dia 13, o pastor Marcos Medeiro, da Igreja Assembleia de Deus Getsemane, Avenida Mário Covas, número 4110. É isso que eu passei para você, pastor? Avenida Mário Covas, 4110. No próximo dia 13, ele vai ter uma festividade lá de emancipação
A igreja dele, aqui em Araçatuba, está se emancipando da sede lá no Rio de Janeiro. E ele está nos convidando a estarem com ele nesse dia, nessa festividade. Então estamos lançando, em nome do pastor Joaquim, com a autorização dele, estou lançando o convite para a igreja estarem conosco, às 19 horas, lá na Igreja Assembleia de Deus Getsemane. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Querido. Glória a Deus. Está aí, amados, a palavra de Deus. Acredito que todos que prestaram atenção aprenderam do dever do cristão, aprenderam como e quem vai ser salvo, e eu tenho certeza que vai aprender muito mais. Esses tempos atrás, já faz um bocadinho de tempo, eu dei aqui uma mensagem de ensino sobre concupiscência, sobre avareza, pecados, prostituição, adultério, mentira. Então, eu queria pedir para os irmãos que todas as vezes que vocês virem para a casa de Deus, preste bastante atenção na palavra, para vocês aprenderem o que está sendo ensinado. Então fique atento à palavra, remoe, como o boi faz, o alimento que vocês comeram na igreja. Quando chegarem em casa, medite, pense, se possível releia os versículos que foram citados, para estar prontos e preparados. Porque a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então vamos aprender da palavra de Deus e guardar. Aqui hoje foi um ensino maravilhoso, acredito que todos entenderam. Então estejam atentos ao que é ensinado, para que vocês depois não fiquem sem dizer, eu não sabia disso, eu não sabia que era desse jeito. Então vamos estar preparados. Como o pastor já deu o aviso, que nós, dia 13, vamos estar na igreja Assembleia de Deus Getsemane, é isso? Na Avenida Mário Covas, e eu convido o Marcos, e todos vocês que estão aqui, para estar conosco, lá nessa data e nesse horário, às 19 horas, para nós participarmos ali de um avivamento, de uma festa que os irmãos estão promovendo, para que quando nós também lançarmos o convite, eles possam estar nos atendendo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar para a família. Poderoso e eterno Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia, nós te adoramos, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença e agradecido por essa rica palavra. Que o Senhor agora abençoe, meu Deus, a cada um de nós, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso lar, que a nossa semana seja de muitas bênçãos, proteções, realizações positivas. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o papai e a mamãe, abençoe os irmãos e os primos, os cunhados, os tios, os avós e os netos. Abençoe o nosso lar, Senhor, a nossa família. Abençoe, meu Deus, a família dessas pessoas que acompanharam o nosso culto pela live. Que o Senhor estenda tuas mãos potentes e poderosas. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de paz. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê vitória, Senhor. Nós te louvamos agora por tudo que o Senhor tem feito. E que a família, meu Deus, seja protegida, guardada e abençoada por Ti. Despeça-nos na Tua presença, na Tua proteção e no Teu amor. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos aqui presentes, pela igreja estar reunidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que há de fazer. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores aqui apresentados. Muito obrigado, meu Deus, pelas glorificações que foram entregues a Ti. Receba agora, Senhor,
Que o Senhor nos abençoe e proteja em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Domingo nós vamos estar aqui às 19 horas novamente com o culto da família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, reine e permaneça nos nossos corações, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ô Bruninha, me perdoa, esqueci de te agradecer a visita aí. Mas volte sempre. Deus te abençoe, querida. Amém. E eu não tinha fôlego pra mergulhar